Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui. Nós vamos trazer uma palavra do coração de Deus ao teu coração, e você pode pegar a tua Bíblia aí e ler juntamente conosco neste momento no Evangelho, ou seja, nas epístolas de João, né? 1 João, no capítulo 3, e o versículo, vamos ler o versículo 8, que diz assim, o versículo 8, aleluia: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu, nem o conheceu, ou nem o conhece. Ou seja, vamos ler o versículo 8, perdão, é o versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Vou repetir, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou, glória a Deus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Queridos, amados irmãos, eu gosto muito de falar sobre esta passagem, né? Apesar que muita gente, quando se fala em pecado, fica logo um pouco preocupado, né? Nós não podemos, irmãos, ter medo do pecado, né? Se alguém pecou, se alguém falhou, se alguém errou, existe um advogado para nos absolver, para nos perdoar. Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar, irmãos, para nos limpar, para nos purificar. Eu costumo dizer que pecado não é coisa do outro mundo, né? A não ser que você não queira se arrepender. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, né, confessa e deixa, alcança misericórdia. E o texto a qual nós lemos no 1 João, capítulo 3, versículo 8, né, esse texto acima nos traz uma profunda revelação sobre o poderio de Cristo. Aleluia! Sobre a missão para com a humanidade. Esse texto, irmãos, traz uma profunda revelação do poderio de Cristo sobre a sua missão para com a humanidade. Mas para podermos extrair, ou seja, para podermos compreender esta revelação e extrair o máximo de conhecimento da palavra de Deus, devemos primeiramente conhecer e entender as obras do diabo. Nós precisamos conhecer, irmãos. O diabo, ele é sagaz, ele é astuto, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele veio para enganar. Então o crente, ele precisa conhecer as características do diabo, do que ele é capaz, para que a gente venha se precaver, a gente venha se proteger contra todo o mal. Eu gostaria aqui, irmãos, gostaria de deixar bem claro aqui que não pretendo fazer uma apologia ao diabo, mas sim instruir e alertar a igreja sobre os ataques que o inimigo de nossa alma tem realizado contra a minha alma e contra a tua alma, contra a minha vida e contra a tua vida. Então eu venho aqui para alertar, né, sobre os ataques do diabo. Lembrando que não quero trazer aqui nenhuma apologia ao diabo, mas para instruir a igreja e alertar sobre os ataques do inimigo. A própria palavra de Deus diz que ele veio senão a matar, roubar e destruir, irmãos, né?
Então são características do diabo, ele veio para matar. Então se ele veio para matar, se ele quer colocar problema, situação, contenda, destruição, nós vamos ter que evitar ou se sair do mal. Porque na hora que ele vier com seus ataques, a gente vinha estar preparado. Opa, isso aí é coisa do diabo. E nós não vamos deixar. O próprio Jesus, ele foi tentado por Satanás. Ele venceu através da palavra. Quando o diabo disse: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmão, nós podemos vencer o diabo somente com o poder da palavra, né? A Bíblia diz que o ladrão a Bíblia diz no livro de João 10, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Jesus diz assim: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então Deus tem promessa com o seu povo. Se o diabo veio para destruir, para matar, Jesus veio para dar vida. E foi para isso que ele se manifestou, irmãos. Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Louvado seja Deus. Muitas pessoas no mundo inteiro, irmãos, até mesmo dentro da igreja, pensa que o diabo é um ser desorganizado, sem poder, sem sabedoria. Mas a palavra de Deus, irmão, nos revela que este ser maligno, na verdade, é um ser astuto, que se utiliza de estratégia e artimanha para atacar. Jesus revela, né, irmãos, aquilo que eu falei: o ladrão veio senão a matar, a destruir. Glória a Jesus. Mas Jesus veio para desfazer, irmãos. Se você ler aqui o versículo ao qual nós lemos, que quem peca é do diabo. Quando nós pecamos, quando nós erramos, estamos fazendo a vontade do diabo. Mas a partir do momento que nós reconhecemos os nossos defeitos, as nossas falhas, Deus, ele apaga todo mal contra nossas vidas, nos perdoa, nos limpa. Aleluia. E o versículo 8, a gente vê que a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, porque ele peca desde o princípio. Para isso, irmão, Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, Deus se manifestou para desfazer toda a obra do mal contra a tua vida, contra a nossa vida. Então, existe perdão, existe saída para o teu problema. Talvez você é uma pessoa que tem feito coisas erradas diante de Deus, tem pecado, e você acha que não tem perdão para você, não tem mais saída. Eu quero dizer para você, perante a palavra de Deus, que a Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, que Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. O diabo diz que não tem jeito para você, mas Jesus disse que tem jeito sim. Jesus ele se manifestou, irmãos. Ou seja, o Filho do Homem se manifestou para desfazer toda a obra do mal. Então toda a obra do mal está sendo desfeita contra a tua vida. Deus já desfez toda a obra do mal. Como, pastor? Entregando seu Filho na cruz do Calvário, né? Então não se intimide diante das lutas, das dificuldades. Deus é maior para te ajudar. A palavra de Deus diz que, louvado seja Deus, quando nós se arrependemos, Jesus nos perdoa. O que é se arrepender, irmãos? Se arrepender é aceitar Jesus e abandonar todo o pecado, renunciar ao mundo. E é assim que a gente vence esse ladrão, é assim que a gente vence esse destruidor que é Satanás, que quer acabar com a nossa vida, que quer acabar com o teu lar, com a tua família. As armas que nós podemos usar contra Satanás, que ele é espiritual, irmãos, é se arrependendo, né, dos nossos pecados, das nossas falhas, aceitando Jesus, aleluia, renunciando no mundo. Se arrepender, irmãos, é ser um novo homem, né, ter uma nova vida, viver a palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes não conseguem obedecer, né? Então
Então, o verdadeiro arrependimento, irmãos, consiste em aceitar Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos dizendo para o diabo que está arrependido dos seus pecados. E quando nós estamos arrependidos, Jesus, ele perdoa nossos pecados. Ele perdoa, escreve o nosso nome no livro da vida e nos salva, irmãos, e nos leva para o céu. Então, queridos, está aí uma simples palavra, mas profunda, uma profunda revelação de Deus. Então, não importa o teu pecado, a tua falha, Jesus, ele te perdoa, ele te ama. Louvado seja Deus, e além de tudo, ele te leva para o céu.